Há muitas batalhas dentro de nós, a carne contra o espírito contra a carne. Se, na luta, são os desejos da carne que prevalecem, o espírito será vergonhosamente rebaixado de sua dignidade própria e isto será uma grande infelicidade, de rei que deveria ser, torna-se escravo. Se, ao contrário, o espírito se submete ao seu Senhor, põe sua alegria naquilo que vem do céu, despreza os atrativos das volúpias terrestres e impede o pecado de reinar sobre o seu corpo mortal, a razão manterá o cetro que lhe é devido de pleno direito, nenhuma ilusão dos maus espíritos poderá derrubar seus muros, porque o homem só tem paz verdadeira e a verdadeira liberdade quando a carne é regida pelo espírito, seu juiz, e o espírito governado por Deus, seu mestre. É, sem dúvida, uma preparação que deve ser feita em todos os tempos, e impedir, por uma vigilância constante, a aproximação dos espertíssimos inimigos. Mas é preciso aperfeiçoar essa vigilância com ainda mais cuidado, e organizá-la com maior zelo, nesta época do ano, quando nossos pérfidos inimigos redobram também a astúcia de suas manobras. Eles sabem muito bem que esses são os dias da Santa Quaresma e que passamos a Quaresma castigando todas as molezas, apagando todas as negligências do passado. Usam então de todo o poder de sua malícia para induzir em alguma impureza aqueles que querem celebrar a Santa Páscoa do Senhor, mudar para ocasião de pecado que deveria ser uma fonte de perdão. Meus caros irmãos, entramos na Quaresma, isto é, em uma fidelidade maior ao serviço do Senhor. É como se entrássemos em um combate de santidade. Então preparemos nossas almas para o combate das tentações e saibamos que quanto mais zelosos formos por nossa salvação, mais violentamente seremos atacados por nossos adversários. Mas aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que está contra nós. Nossa força vem daquele em quem pomos nossa confiança. Pois se o Senhor se deixou tentar pelo tentador foi para que tivéssemos, com a força de seu socorro, o ensinamento de seu exemplo. Acabaste de ouvi-lo. Ele venceu seu adversário com as palavras da lei, não pelo poder de sua força, e a honra devida à sua humanidade será maior, maior também a punição de seu adversário se ele triunfa sobre o inimigo do gênero humano não como Deus, mas como homem. Assim, ele combateu para que combatêssemos como ele venceu para que também nós vencêssemos da mesma forma. Pois, meus caríssimos irmãos, não há atos de virtude sem a experiência das tentações, a fé sem a provação, o combate sem um inimigo, a vitória sem uma batalha. A vida se passa no meio das emboscadas, no meio dos combates. Se não quisermos ser surpreendidos, é preciso vigiar, se quisermos vencer, é preciso lutar. Eis porque Salomão, que era sábio, diz: E meu filho, quando entras para o serviço do Senhor, prepara tua alma para a tentação. Eclesiástico. Capítulo 2, versículo 1. Cheio da sabedoria de Deus, sabia que não há fervor sem combate laborioso, prevendo o perigo desses combates, anunciou-os de antemão para que, advertidos dos ataques do tentador, estivéssemos preparados para parar seus golpes. Lembremo-nos de que a Quaresma é um tempo de livre empenho no seguimento de Cristo e de que Nossa Senhora nos chama à mudança de vida. Maria Santíssima é o exemplo de quem medita e ouve a palavra de Deus. Maria é obediente à vontade do Pai. Ela também caminha em direção à cruz. Maria é a premissa e o modelo de atitude que devemos tomar não somente na Quaresma, mas em todos os tempos de nossas vidas. Com ela aprenderemos a andar no caminho da oração, do jejum, da caridade, do recolhimento e do silêncio. Maria é o caminho que nos leva a Jesus. Que nesta Quaresma, cresça em nós o amor filial àquela que, aos pés da cruz, nos deu seu Filho amado para nossa salvação. Caminhemos com Maria meditando os mistérios do Santo Rosário, praticando a devoção das 7 dores da Virgem Maria, rezando a ladainha de Nossa Senhora Via Sacra e outras orações que honrem Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos bem este tempo da Quaresma. Eis algumas práticas que podem nos ajudar a viver bem este tempo. 1. Quarta-feira de cinzas. Comece bem a Quaresma recebendo as cinzas e meditando o seu significado. Voltamos ao pó que as cinzas lembram. És pó, e ao pó tu has de tornar. Gênesis capítulo 2, versículo 19.
Esse sacramental da Igreja lembra-nos que estamos de passagem por este mundo, e que a vida de verdade, sem fim, começa depois da morte, portanto, devemos viver em função disso. 2. A oração. Intensifique a oração, seja ela pessoal ou comunitária. Orar é entrar em comunhão com Deus, é tornar-se íntimo dele, que é nosso Pai. Marque um tempo para rezar e obedeça o previsto. 3. A Palavra de Deus. Medite a Palavra de Deus, sobretudo as leituras que a Igreja coloca na liturgia da missa neste tempo. Decida, com um ato de vontade, a fazer o que Deus lhe pede na meditação. 4. Jejum. Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um jejum parcial, etc., especialmente nas sextas-feiras. 5. A esmola. Dê uma boa esmola aos pobres. Pode ser de muitas formas, e ajudar uma família necessitada, um pobre necessitado, etc. Tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nódoas dos pecados. S. Francisco. 6. A visitar os doentes. Visite os doentes que precisam de ajuda, sobretudo os velhos e abandonados. Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. 7. A confissão. Faça uma boa confissão geral depois de um bom exame de consciência, revendo toda a vida passada. Não omita nada, lance em Deus todas as suas misérias. Perdoe todas as pessoas que o ofenderam. 8. A Santa Missa. Participe da Santa Missa sempre que puder e comungue bem. Faça uma boa ação de graças após a comunhão, colocando toda a sua vida para Jesus. Louve-o, adore-o, interceda pela Igreja, pela sua família, etc. 9. A Via Sacra. Participe da Via Sacra sempre que puder ou a faça você mesmo, em uma igreja, acompanhando os quadros que a compõem, meditando o sofrimento de Jesus na sua paixão. 10. A exercício de mortificação. Faça algum exercício de mortificação. Por exemplo, cortar um doce, deixar a bebida, o cigarro, os passeios e churrascos, a TV, a internet, o celular, alguma diversão, para vencer as fraquezas da carne. 11. A liturgia das horas. Reze a liturgia das horas com toda a Igreja neste tempo forte de oração. Ao menos, as laudes e as vésperas se tiver condições. 12. A peregrinação. Faça uma peregrinação, ao menos uma vez na Quaresma, a um santuário mariano ou outro santuário, participando da Santa Missa. 13. A moderar as palavras. Esforce-se para moderar suas palavras, fale com discrição, evite a maledicência, o julgamento dos outros, o falar mal dos outros, prefira elogiar a criticar. 14. A perseverança. Procure identificar se você tem algum vício ou mau comportamento, lute para evitá-lo e reze pedindo a Deus a graça de vencê-lo. Pratique a virtude da perseverança. 15. A humildade. Evite falar de você mesmo, de exibir-se, de querer aparecer, defender seus pontos de vista de maneira acirrada. Procure o último lugar, viva a humildade. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.